Oiê, vamos lá? Tudo bem? Aula sobre sistema muscular. Quais são as funções do sistema muscular? É promover a movimentação do corpo, de partes do corpo e a nossa locomoção. Alguns movimentos são importantes para a nossa locomoção, certo? Também é responsável pela sustentação do corpo, junto com o sistema esquelético e produção de calor, principalmente para nós que somos endotérmicos, é uma função muito importante. Tanto é que quando está muito frio, você começa a tremer muito, não é assim? Treme bastante, né? E não podemos esquecer do nosso coração, que é formado pelo miocárdio, extremamente importante, né? Porque vai fazer o bombeamento do sangue. Beleza? Aqui nós temos exemplos de alguns músculos, tá? Só para você ver que os músculos estão distribuídos por todo o corpo, tá? E eles são divididos em 3 tipos. O primeiro, músculo liso, também chamado de músculo visceral. Tá? Ele está, por exemplo, aqui ó, na parede do estômago, intestino. O segundo é o músculo estriado esquelético. Estriado porque ele tem essas linhas transversais, que também aparecem no músculo estriado cardíaco, tá? As linhas transversais. Beleza? Primeiro, músculo liso ou visceral, responsável pelos movimentos peristálticos, então ao longo de todo o tubo digestório, né? Quais são esses músculos? Todos que são involuntários ao longo do tubo digestório. Então isso não inclui os músculos aqui ó, da região da boca, da deglutição, as pregas vocais, tá? E o músculo, o esfíncter anal. Todos os outros são músculos lisos. Esta é a aparência do músculo quando nós fazemos a observação ao microscópio. As células elas não têm nenhuma marca no citoplasma. Tem as proteínas que fazem a contração, actina e miosina, mas elas não estão organizadas na forma que vai deixar marcas ali no citoplasma, como nos músculos estriados. Tá? O formato da célula é esse aqui, ó, alongado, fusiforme e um núcleo central. Tá? É um músculo que apresenta contração lenta e o controle é involuntário. Tá? Onde nós vamos encontrar esses músculos além dos movimentos peristálticos? Na parede dos vasos sanguíneos, na parede do útero, para as contrações uterinas na hora do parto, nas cólicas menstruais. Né? Se você pudesse controlar, por exemplo, a musculatura do útero, não teria cólicas menstruais. Beleza, né? Esse não é involuntário. E também na parede da bexiga urinária, só na parede da bexiga, certo? Olha lá, repetindo, hein? Contração lenta, controle, sistema nervoso autônomo, involuntário. Bom? Certinho? Qual que é o próximo? Músculo estriado cardíaco, é o miocárdio. Olha assim, no microscópio conseguimos ver algumas estrias transversais, né? As estrias transversais. Os músculos, eles apresentam esta organização, esse formato, que tem uma comunicação lateral entre essas células, tá? Essa comunicação faz com que elas fiquem bem aderidas, e aí quando o músculo contrai, o coração consegue desempenhar de maneira mais eficiente a função de bombeamento do sangue, tá? E também tem essa união aqui transversal que forma os discos intercalares, também para aumentar a aderência entre as células, tá? Se não tiver essa aderência, a hora que a célula contrair, aparecem espaços entre uma célula e outra. Isso não é bom para o bombeamento, tá bom? Então aqui, ó, essa comunicação lateral, né? É como se uma célula encaixasse na outra ali. E também aqui, na parte transversal, isso aumenta a aderência dessas células e também ajuda na propagação do impulso nervoso, certo? Beleza? Geralmente tem um núcleo em cada célula, mas se a célula for muito grande, ela pode ter também
2 núcleos, 1 ou 2 núcleos. Tá? O nosso coração, ele é classificado como coração miogênico. Significa o quê? Que o impulso nervoso para a contração do coração não vai sair daqui, ó. Não sai aqui do encéfalo, sai do próprio coração. Existe aqui, ó, no átrio direito, aqui, uma placa nervosa chamada nó ou nódo sinoatrial. O que ele faz? Ele produz os impulsos nervosos que desencadeiam a contração do músculo, tá? Então, esses impulsos nervosos são produzidos aqui, ó, como se fosse o marca-passo natural do coração. Aí, esses impulsos são primeiro propagados para essa parte de cima do coração, para a contração dos átrios, e para essa placa número 2. Essa placa número 2 é o nosso átrio ventricular, tá? Vai receber a informação do nó sinoatrial e vai propagar. Observe que aqui tem uma rede nervosa, né? Tem todo um caminho aqui, ó, uma rede nervosa, que vai propagar o impulso nervoso para a parte de baixo do coração aqui, ó, para os ventrículos, tá? Repetindo, então, o nó sinoatrial produz os impulsos nervosos. Primeiro eles são propagados para essa parte de cima, para a contração dos átrios. Depois, o nó atrioventricular propaga esse impulso nervoso para essa parte aqui de baixo, dos ventrículos. Então, primeiro acontece a contração dos átrios e depois a contração dos ventrículos. Certo? Dá para ver aqui, ó. A contração dos átrios, contração dos ventrículos. Beleza? É por isso, por ter um coração miogênico, que é possível que a pessoa tenha uma morte encefálica, mas que o coração continue ainda trabalhando durante, às vezes, alguns minutos, algumas horas, né? Talvez até 1, 2 dias, tá? E depois ele pare. Quando a pessoa apresenta morte encefálica, o coração ele continua trabalhando por algum tempo ainda, tá? O ideal é fazer o quê? Se ela for doadora de órgãos, ligar essa pessoa em máquinas, essas máquinas vão manter tudo funcionando aí, tá? Para poder fazer a retirada dos órgãos, certo? O que é a morte encefálica? Faz um eletroencefalograma, nenhuma atividade no sistema nervoso aqui. Só que o coração continua funcionando, certo? Vai parar, é lógico que vai parar, né? Tá? Mas durante um tempo assim, meio, né, de algumas horas aí, ele continua funcionando, certo? Então é nesse momento que podem ser retirados órgãos para transplante. Beleza? Se por um acaso tiver algum problema aqui, ó, nessa placa nervosa, o que a pessoa pode fazer? Pode instalar um marca-passo. Oi. Agora estou ocupada. Nada. Nada? Nada. Nada? Estou trabalhando agora. Olha só. Ele quer comer, mas ele já comeu muito. Acabou de almoçar, já comeu chocolate, tá só aqui, ó. Aí, presta atenção. Se tem algum problema aqui, ó, nessa placa nervosa, pode instalar um marca-passo. Tá? O normal, qual que é? Dá uma olhadinha, ó. Primeiro contrai aqui em cima, depois contrai aqui embaixo. Certo? Tudo bem? Primeiro contrai os átrios, depois contrai os ventrículos. Se acontecer algum defeitinho ali no marca-passo, provocando uma arritmia, aí instala o marca-passo. Tá? Olha o tamanho que é o marca-passo. Bem bacana, né? Pequenininho. Tem esses 2 fios e na ponta aqui tem 2 eletrodos. Um eletrodo, ele é colocado aqui nessa região dos átrios e o outro eletrodo aqui na região dos ventrículos. Então, dentro deste aparelhinho tem um gerador, tem também um dinamômetro que faz carregar a bateria, que tem uma validade aí de aproximadamente 10 anos, tá? Depende um pouco do aparelho para outro, mas geralmente dá uma validade de 10 anos. E aí, esse impulso elétrico vai ser propagado para a região dos átrios e para a região dos ventrículos. Certo?
Lindo isso, né? Ó, instalado pela veia cava, ó. Ah, instalado pela veia cava. Através da veia cava, né? Certinho? Agora, se aconteceu um infarto com morte de células do miocárdio, aí é mais grave. Por quê? A parte mais espessa ali do nosso coração é a parede do ventrículo esquerdo, porque vai mandar sangue através da aorta, que é essa daqui, certo? Célula muscular não é tecido, não é célula que regenera, não sofre mitose, o tecido muscular não regenera, certo? As células não vão se multiplicar, não vão se dividir, não serão substituídas por outras células, tá? O que pode acontecer é o quê? O tecido muscular ele é muito plástico, né? Isso sim, muito plástico. Então, vamos supor que a pessoa perdeu um pedaço da musculatura, sei lá, da perna num acidente. Porque que muitas vezes o músculo consegue se recuperar sem deixar nenhuma sequela, porque é a célula que cresce, né? A célula, quando a pessoa antes de um acidente estava assim, certo? Todas as células tinham este calibre, e depois do acidente as células aumentaram de calibre, certo? A célula cresce, tá bom? É a mesma coisa quando você vai para a academia. Antes de começar a academia, você era assim, ó, suas células eram fininhas, tá? Com a academia, com trabalho de hipertrofia muscular, as células crescem em volume. Uau! Certinho? Então vamos lá. Continuando. O último tipo de músculo é o músculo estriado esquelético, certo? Nós temos aqui como exemplo os músculos bem conhecidos, são bíceps e tríceps. Por que ele chama bíceps? Porque ele tem duas origens aqui, ó, duas cabeças. Duas, seps, cabeça. E o tríceps? Então, o tríceps tem três origens, certo? Três origens aqui. Nesse caso, os músculos eles são antagonistas, tá? Porque o bíceps é um músculo flexor do braço, quando ele contrai, vai flexionar o braço, e o tríceps é um músculo extensor do braço. Quando ele se contrai, estica o braço, estende o braço, certo? Então, nesse exemplo, são antagonistas. Quando o bíceps contrai, o tríceps relaxa e vice-versa. Tríceps contrai, bíceps relaxa, certo? Esses músculos aqui todos têm o quê? Contração rápida, não quer dizer que todos os seus movimentos serão rápidos, tá? Não é isso. Tudo rápido, não. Você vai conseguir controlar o músculo, mas é um músculo que tem uma capacidade de se contrair bem rapidamente, né? E o controle dessa musculatura é voluntário. Todos os músculos do seu corpo que você consegue controlar são músculos estriados esqueléticos. Beleza? Contração rápida, controle voluntário, certo? Aqui nós temos o esquema, né? Aqui tirei um pedacinho desse músculo. O que eu vou enxergar? Células. Isso aqui é uma célula. E aqui, ó, uma célula cilíndrica, alongada, por isso muitas vezes recebe o nome de fibra, certo? É uma fibra, porque é uma célula cilíndrica e bem comprida, bem alongada, tá? Ela é multinucleada, tem muitos núcleos, certo? E tem essas marcas transversais aqui, ó. Aqui só consigo enxergar utilizando o microscópio. Sabe quando você come aquela carne desfiada? Tiraria um fiozinho da carne. Então, nesse fiozinho da carne, ainda tem milhares de células. Tá? A estrutura da célula muscular, ela é microscópica, certo? Então, olha lá, as estrias transversais, aqui tem os núcleos, beleza? Olha só que bonito, ó, um monte de estrias transversais
Olha o núcleo aqui, ó. Dá pra ver o nucleolo lá dentro. Núcleo com nucleolo. Certo? Célula multinucleada. Então tá aqui. A menor unidade de contração da célula estriada esquelética está aqui, ó. É daqui até aqui. Tá? Como se chama isso daqui? Aqui se chama sarcômero ou miômero. Certo? Olha lá. Sarcômero ou miômero. O que é isso? É a menor unidade de contração da célula estriada, certo? Então, eu vou encontrar isso daí tanto na estriada esquelética como na estriada cardíaca. Menor unidade de contração da célula estriada. Por que fica assim, ó, com estrias? Por causa do sarcômero. Bem aqui no meio, nós temos as proteínas chamadas miosina, tá? E nas laterais, as proteínas chamadas actina. Tudo bem? Para o ensino médio, basta saber essas duas, actina e miosina. Tá? No ano que vem, quando você for fazer esse curso de biológicas, você vai ver que tem mais duas proteínas, pelo menos, para o complexo, troponina e tropomiosina. Beleza? Ah, mas por enquanto basta miosina e actina, que são as proteínas contráteis. Certo? Olha ali, ó, de novo. Menor unidade de contração da célula estriada. Está aqui, ó. Certo? É de uma linha Z até a outra linha. Tudo bem? Certo? Isso aqui é um sarcômero. Tá? De novo aqui, ó. Outra linha Z. Não precisa ficar decorando esse monte de nome aqui, não. Ah, basta saber que isso aqui é um sarcômero. O que vai acontecer? Dá uma olhadinha. A miosina e a actina, tá? Elas não mudam. Não mudam, tá? O tamanho, o comprimento não muda. O que muda é a posição. Quando o músculo está relaxado, as proteínas estão assim. Quando o músculo contrai, o sarcômero fecha, tá? Existe uma interação entre essas proteínas ali, ó. Certo? Então, sarcômero que fecha. Então, olha o comprimento aqui desse sarcômero, olha o comprimento desse sarcômero. Certo? É o sarcômero que fecha. O primeiro cientista que conseguiu enxergar isso daí, ele fez o quê? Pegou um animal recém-morto, era uma rã, um rato, não lembro. E estava com os músculos bem frescos ainda, retirou um fragmento de músculo da perna do bicho e colocou ali no microscópio. E ficou jogando algumas substâncias químicas para ver o que acontecia. Tá? O que ele enxergou quando ele jogou cálcio? Ele enxergou que a actina e a miosina, elas deslizam, certo? Deslizam. Isso foi o que ele enxergou. Isso foi o que ele enxergou. Por isso ele escreveu a teoria dos filamentos deslizantes, onde a actina e a miosina deslizam, tá? Na verdade, nós sabemos que não é um deslizamento. Existe uma interação química entre essas moléculas. Tá? A miosina, que é essa proteína que está mais aqui ao centro, que é mais espessa, ela tem umas cabeças. E essas cabeças, elas grudam em sítios ativos da actina, fazendo assim, ó, olha lá. Aqui está actina, aqui está miosina, tá? Ou em cima. Tá? Então, as cabeças da miosina, elas puxam as moléculas de actina, ó. Gruda e empurra para trás. Gruda e empurra para trás. Gruda e empurra para trás. Certo? Por isso, e não dá para ver isso no microscópio, é lógico. Por isso que Huxley enxergou o quê? E os filamentos, eles deslizam. Certo? Olha lá. Todo movimento depende
do córtex motor, que fica nesta região aqui no cérebro, ó, tá? No encéfalo, certo? Sai daqui, vai para a medula espinhal e chega exatamente lá no músculo. Quando chega lá no músculo, esse impulso nervoso, ele promove a liberação de cálcio, tá? O cálcio promove a liberação de energia, quebrando ATP, tá? Ele vai ativar as enzimas que quebram ATP, e por isso a miosina, as cabeças da miosina têm energia para puxar as moléculas de actina, certo? São várias cabeças da miosina para conseguir puxar a molécula de actina. Tudo bem? Então, primeiro acontece a liberação de cálcio. Quem faz a liberação de cálcio é o retículo endoplasmático. Como é célula muscular, posso chamar de retículo sarcoplasmático, por causa do sarcômero. Bom? Então aí vai acontecer o quê? A quebra do ATP, liberando energia para movimentação, para essa interação da actina com a miosina. Certo? Músculo e neurônio obedecem à lei do tudo ou nada. O que é essa lei do tudo ou nada? O que é essa lei do tudo ou nada? É assim, quando a célula se contrai, não existe metade de uma contração. Tá? Ou a célula está relaxada, ou a célula está contraída. Relaxada, contraída. Relaxada, contraída. Só. Então tá lá, tá relaxada. Recebeu estímulo, contrai. Não existe assim, ó, contraiu só um pouquinho. Não. É relaxado e contraído. Relaxado, contraído. Certo? A célula. Agora, o músculo, ele vai ter diferentes intensidades de contração. O músculo inteiro. A célula, não. A célula está relaxada ou contraída, tá? Só que o músculo é formado por milhões de células, certo? Milhões de células. Então, algumas células estarão contraídas, outras estarão relaxadas. Isso é que dá a diferença na intensidade ali do movimento, na força, né, que você consegue aplicar. Por exemplo, para levantar um lápis, tive que contrair o número X de células, certo? Se eu quiser levantar um objeto muito pesado, então eu tenho que contrair um número maior de células, tá? Porque a célula só tem duas situações. A célula, a fibra, relaxada ou contraída. Relaxada ou contraída. Tá? Isso que é a lei do tudo ou nada. E quando o músculo relaxa, ele tem que refazer o ATP. Tem que refazer a molécula de ATP. Quem que vai permitir que ele refaça a molécula de ATP? A energia armazenada na creatina fosfato, certo? A creatina fosfato é uma energia de reserva. Fornece energia para o músculo para produzir mais ATP quando o músculo está em estado de relaxamento. Correto? Beleza? Tá bom. O que aconteceu aqui? No músculo estriado esquelético. Tudo isso aqui é do músculo estriado esquelético agora, hein? O que aconteceu? Eu tenho fibras que são mais vermelhas e fibras que são mais claras, tá? Nós chamamos assim, ó, fibras do tipo 1, nesse caso tipo mesmo, tá? Ou então vermelha. E esta outra é a fibra tipo 2 ou branca, certo? Quais são as diferenças? Pensa quando você vai comer frango, né? Tem gente que gosta da coxa, tem gente que gosta da sobrecoxa, e tem aquele que só come o peito. Eu só vou comer o peito, porque o peito é uma carne branca. Lógico, coisa sem graça. Peito, carne seca, sem graça. Qual que é a diferença? Primeiro na coloração, né? O peito vai ser essa daqui, ó. Fibras do tipo 2. E
Se for a coxa ou a sobrecoxa, é a fibra do tipo 1, é mais escura, certo? Elas têm metabolismo diferente, dá uma olhadinha. Fibra do tipo 1 é maior porque tem maior concentração de mioglobina. O que faz a mioglobina? Reserva de oxigênio nos músculos, certo? Isso quer dizer o quê? Que essa célula aqui vai consumir muito oxigênio, mais oxigênio do que a outra, que é do tipo 2, certo? Tem muita mioglobina, que armazena oxigênio. Isso quer dizer, então, que vai ter mais mitocôndrias, vai precisar receber mais oxigênio, então ela é mais vascularizada. Tem uma maior quantidade de vasos e capilares sanguíneos, certo? A contração, quando comparada com a outra, ela é mais lenta, né? E ela é importante para a resistência muscular. Lembra que a respiração aeróbica fornece para cada molécula de glicose 36 ou 38 ATPs, certo? Então, nós vamos encontrar maior quantidade dessas células, por exemplo, em atletas maratonistas, que precisam de muita resistência muscular. Já as fibras do tipo 2, essa aqui mais branquinha, o que vai acontecer? Tem menos mioglobina, tá? Então, não vai ter tanto oxigênio assim, mas ela vai ter uma concentração muito alta de enzimas fermentativas. Sabe o que vai acontecer na musculatura ali? Fermentação lática, que vai produzir ácido lático. Lembra lá das fermentações? Né? Vai produzir ácido lático. Quando comparado com a primeira, a contração é muito rápida e ela é adaptada para explosão muscular. O que é explosão muscular? É quando o atleta ele pratica uma atividade que é muito intensa e num curto espaço de tempo. Por exemplo, atletas velocistas. Lembra do Usain Bolt? O cara corria 100 metros rasos em menos de 10 segundos. Eu não lembro quanto tempo que era exatamente, mas era 9,7 segundos. 100 metros rasos, imagina. Aí pensa no tipo físico do cara. O cara é monstrão, né? Por quê? Portão, assim, ó. Porque essas células têm uma tendência de ser mais volumosas, tá? Fibra do tipo 2 ou branca, ela é mais volumosa, certo? Ela é muito rápida, só que ela não é muito resistente, é só para explosão muscular. Agora, pensa no maratonista. Tudo magricelo, canela fina, não é? Aí você fala, ele é fraco. É fraco, Corre 42 quilômetros em menos de 2 horas, sei lá. 2 horas, pronto. 42 quilômetros, certo? Vai falar que ele é devagar? Não, não é devagar. Quando comparada com esta outra aqui, tá? Ela é mais lenta, tá? Não vai querer, não quer dizer que o cara é uma tartaruga, beleza? E como que eu faço para ter mais fibras do tipo 1 ou mais fibras do tipo 2? Ué, treino e atividade física, né? Treino, muito treino, tá? O seu corpo ele vai conseguir fazer com que essas células, sua musculatura tenha mais células vermelhas ou mais células brancas, de acordo com a atividade física que você faz, certo? Beleza? Beijo!